Imagina que você acha que se a pessoa conhecer quem você é de fato, ela vai te abandonar. Então, eu vou tentar garantir minhas chances de não ser abandonado, né? E uma das formas de fazer isso é fazer muitos favores. Então eu percebo que você tem, sei lá o quê, uma carência paterna. Sim, sim. E aí eu surfo nessa maionese. Não, entendi. Aí eu te deixo vulnerável demais, porque ali você tá indefeso demais. E isso que é o pior de tudo, porque essa pessoa te estuda, ela entende suas dores, ela entende seus pontos fracos, e ela começa a parecer exatamente o que você precisava. Te ajuda, te agrada e te ganha. E quando você percebe, já está preso em algo que nem sabe explicar. E é exatamente assim que esse tipo de pessoa age. E hoje eu vou te mostrar 3 detalhes que entregam isso. Mas antes tem algo que você precisa saber. Narcisismo primário é um conceito que Freud trouxe, né? Então, é um narcisismo primário porque todos nós temos. Sim. Então, a ideia é que o bebê não tá consciente do resto do mundo, sendo assim, ele é o centro do mundo. Sim. E isso com socialização, ele crescendo, interagindo com os outros, no contexto normal aí, ele se desenvolveria para além desse narcisismo primário, ou seja, ele aprenderia a levar em consideração o outro, Os né? outros. Só que quando ele não consegue sair dessa percepção de tudo tem que estar Ao meu redor. isso ao meu redor, isso se torna aí algo patológico, que Freud chamava de narcisismo secundário. Ok. Antes de definir, então, se uma pessoa é narcisista ou não, precisamos entender que todos nós temos narcisismo dentro de nós. E tá tudo bem, porque é saudável isso. O problema mesmo começa no secundário, onde o narcisismo toma conta da personalidade da pessoa. Aquilo a preenche. E aí sim entramos no aspecto do narcisismo. Secundário. E aí que a gente tá entrando no espectro do narcisismo patológico. Que aí tem muitos traços. Grandiosidade, necessidade de ser o centro das atenções, achar que só pessoas especiais podem te entender, arrogância, inveja crônica, exploração dos outros. Aí você vai falar sobre a capacidade empática do indivíduo narcisista, que tem um comprometimento empático. E aí você vai ver também a capacidade por intimidade, né? Que também tem um comprometimento, porque se você tem uma defesa contra a vulnerabilidade, logo você não consegue ser... Dificuldade de relacionamento, Isso. claro. Então tudo começa através de uma grande vulnerabilidade que ele preenche com o narcisismo. E tudo que ela está falando aí, na prática, se reflete exatamente assim. E tem como identificar, se você não é um profissional, tem como você identificar um narcisista antes de você se envolver? Antes de envolver é complexo. O narcisista ele vai falar muito com as suas carências. Então ele é muito danado, porque ele tem um enredo maravilhoso de entrada. Se você não é uma pessoa muito... Escolada? Ou que assiste esse podcast e entende isso, você tem uma chance muito grande de cair. Como esses relacionamentos costumam se desenvolver? Bom, eles falam aí das fases, né? Começa com o que eles chamam de bombardeio de amor, Exatamente. ou love bombing. Imagina se conhece uma pessoa que faz um monte de favor pra você, que é simpático, sorridente, te ajuda de todas as formas possíveis. Você não vai achar pouca pessoa bondosa, mano. Porque ele vem com um enredo muito maravilhoso. Ele vai falar sobre aquilo que tá pegando. Ah, mas o narcisista tá lá friamente calculando? Não, gente, ele não tá friamente calculando. Ele não é um psicopata de profissão que tá, né? Não é isso, calma. É que a criança interna dele tá buscando até hoje alguém pra resolver os problemas dele. E ele transferiu isso dos pais pra você. Então, no início do relacionamento, ele realmente tá no estado... A gente não fica no início de relacionamento? O narcisista também dá bomba de hormônios, químicos, só que ele tem essa questão de idealizar o próximo, que pra ele quer dizer... Vai vir com tudo. Finalmente eu achei a pessoa que vai me fazer nutrir. Parecer bem, que vai me nutrir, que vai resolver os meus Alimentar problemas. todos os meus desejos. Nossa, ela é perfeita. Ele realmente acha que você é perfeito, mas é essa descrição que você quer? Imagina que você acha que se a pessoa conhecer quem você é de fato, ela vai te abandonar. Porque você não é digno de amor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar garantir minhas chances de não ser abandonado, né? E uma das formas de fazer isso é fazer muitos favores. E o negócio sobre o love bombing é assim: a pessoa vai te dar muita atenção. Quem não quer atenção? Todo mundo. A Todo pessoa mundo vai quer. olhar pra você e ela vai ver tudo que você tem de característica incrível. E ela vai falar pra você. E às vezes você tá mó tempo sozinho, tá na seca, tá carente, não sei o que. Chega essa pessoa te dando autoestima, cara. Te colocando lá em cima. Você nunca recebeu tanto carinho na sua vida.
Tudo que você quer, né? Tudo que você queria na sua vida. Então, sei lá, vou criar aqui um cenário. Vamos supor que seja com você e eu seja narcisista. Tá. E aí eu percebo que você tem uma necessidade de autovalidação, que o seu casamento não tá muito legal, que as suas questões profissionais... E aí eu crio uma mulher e ela fala muito com essas suas questões. Raul, você é um cara incrível. Eu sempre admirei o seu trabalho. E eu crio uma entrada... que ela é muito palatável. Então eu percebo que você tem, sei lá o quê, uma carência paterna. Sim, sim. E aí eu surfo nessa maionese. Não, entendi. Aí eu te deixo vulnerável demais, porque ali você tá indefeso demais. Então eu pego as suas fragilidades e eu trabalho com ela. E aí o narcisista, ele vai fazer isso. Então ele chega com layout fantástico. Ele te promete o que você quer ouvir. Ele te promete o que você quer ouvir. Cara, eu tenho um emprego fantástico, você vai ganhar 50 mil por mês, cara. Olha a competência que você tem, você tá mal aproveitado e tá. Ali, o seu neocórtex já começa a ficar nublado, sua capacidade de escolha, raciocínio, e ele conversa com a sua amígdala, que é a área do medo, das emoções, da impulsividade. O narcisista conversa com a amígdala das pessoas. Ele não conversa com o neocórtex. Ele não conversa com o raciocínio. Sim, não é franco. Na amígdala, você fica vulnerável demais. Porque aí tá falando com emoções, com afetos. E aí nós somos muito vulneráveis aos nossos afetos. Se eu tô com uma pessoa que literalmente não consegue entrar em contato com a própria vergonha, que daí são ativadas as defesas, aí ela começa a reescrever a realidade e colocar as coisas de um jeito que eu peço desculpas por algo que eu nem fiz. Por que eu tô pedindo desculpas mesmo? Mesmo que você seja uma pessoa, tipo... muito madura, com o tempo, se uma pessoa fica te acusando de um monte de coisa, Você aquilo começa a se auto-questionar, né? você se questiona, cara. Então você percebe que você não acredita mais na sua percepção da realidade. Você tá com uma culpa, se você é capaz de sentir culpa, cara, que tem pessoas que não são capazes, né? Você tá com uma culpa muito grande, você nunca sabe por quê. E você não consegue saber o que é e não é real. É essa incapacidade de ler. Mas o que é certo e errado? Não de uma forma moralista. Tipo, o que é certo e errado pra mim mesmo? Eu não sei mais, porque eu sabia uma época, mas eu não sei mais o que eu sou ou quero, né? Então essa perda de identidade, essa perda de capacidade de saber o que é certo e errado. E ele vai fazer isso fazendo você questionar as partes suas que não agradam. E aí você vai reprimindo, né? Não agrada, deve ser minha culpa mesmo, né? Então daqui a pouco você só é o que pra ele? Serviços, sexo... O D, utilidades domésticas. É só isso que você é. Eu tava conversando com uma amiga minha, uns anos atrás, e ela tava com um comportamento muito esquisito. E fazia um tempo que eu não via ela. E eu fiquei pensando pra mim, ela tá com o comportamento de quem tá em relacionamento com um narcisista. E tava. Ela tava num relacionamento com um narcisista. Começa a ter sinais. E por que eu identifiquei? Porque ela tava muito confusa. E tipo, ela não era assim, sabe? Era uma menina que, ela tava duvidando de si mesma. Muito né? confusa, muito confusa. Os papos que a gente tinha ao longo dos anos, que ela, né, conseguia voltar pro eixo, não tava conseguindo. E tipo, falava, mas mulher, você não tá vendo que isso, não sei o quê. Ai, eu não sei, Tari. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Então, uma quantidade astronômica de ansiedade. Confusão, culpa, você vê esses sintomas nas pessoas que lidam com o narcisista. A primeira coisa que você vai perceber é o teu tempo sendo drenado, é você se afastando das suas coisas, do seu trabalho, dos seus amigos, e você começa a ter... Acho que a primeira coisa também, antes de tudo, você vai sentir que tem alguma coisa errada. Como assim? Tem alguma coisa que... Isso não é explicável, mas tem alguma coisa dentro da gente que... Eu acho que 99,9% das pessoas que passam por isso falam assim, nossa, tive também. Que é aquela coisa do... tem alguma tem coisa alguma errada coisa que não fecha. Alguma coisa que não fecha, que você não sabe o que é. É a pessoa que mostra legal, mas é a sensação de que é estranho. Que tem alguma coisa Não estranha. ignorem essa sensação. É uma intuição que te diz... Sabe quando parece bom demais pra ser verdade? Então... E essa sensação, depois, sempre quando você conversa com alguém que passou por isso, é difícil essa pessoa não ter tido esse desconforto. Tipo assim, tem alguma tem alguma coisa que não bate. E ela não sabe explicar o que é só uma sensação. Então, eu acho que antes de tudo, antes das red flags, a gente poderia falar da própria pessoa. Existe um choque que é quase energético, que é uma percepção, não sei, eu sinto estranho e que a gente ignora.
E eu pelo menos senti em todos. E eu Sentiu não... no início? Senti. Em todos? Senti. Do tipo assim, E é passou quase como se Eu fosse... senti... você sabia que tinha alguma coisa errada, mas não conseguia deixar de ser atraído para aquilo? Eu lembro que eu fui tomar café da manhã com uma amiga minha depois de um deles que eu Aham. tinha Conhecido. conhecido. E eu falei pra ela, eu falei assim... eu não Então. sei, tem alguma coisa que eu não sei o que é, não sei, meio estranho. E aí ela falou assim, mas você gostou ou não gostou? Eu falei, é um gostar que meio que puxa. Que incomoda. Mas é um gostar que puxa. Aham. É um estranho que puxa, Uhum. Naquela fala, se eu tivesse do meu lado alguém que falasse assim, mas estranho como? Explica melhor. Fala um pouquinho. Fala um Vamos pouquinho mais. diluir um pouco entender? isso, é. Eu não teria ido para um segundo encontro. Escutar o outro, se escutar, poderia salvar muita coisa, porque é meio que inevitável. Eu pessoalmente nunca conversei com ninguém, e olha que eu converso com muita gente que tenha passado por isso e que não teve esse Tem alguma esse coisinha que não essa bate. coisinha que não bate. Não bate. E de bandeiras vermelhas, é isso. O narcisista, ele vai te isolar, ele vai te plantar ideias de que pessoas não são tão legais, seu amigo tem inveja de você, sua família não é tão legal, vamos ser só nós dois. Ele te fecha no mundo. Né? Então, se alguém chega na sua vida sendo perfeito demais, depois de um tempo essa mesma pessoa começa a te deixar pra baixo, você perde o seu brilho e começa a ficar confusa, e ainda sente lá no fundo que tem algo de errado, bom, é exatamente aí que mora o perigo, e você deve tomar as providências o quanto antes.